Bom dia para mais um dia de leitura. Bom dia a todos. Mais um encontro diário de introspecção e leitura do nosso querido livrinho da vez. Bom dia. É muito bom estar aqui em mais um dia. Bom dia, Espaço Vida. Mais um dia maravilhoso, uma ótima sexta-feira pra gente falar sobre Reiki. Bom dia pra gente estar conectado. Bom dia, Romilson. Seja muito bem-vindo. Espaço Vida também seja bem-vindo ou bem-vinda. Alessandra, seja muito bem-vinda. É muito gratificante. Deixa eu só tirar o som daqui. Bom dia, Natália. Bom dia. Mais um dia de leitura, mais um dia de bate-papo sobre Reiki e mais um dia de conexão. Eu acredito muito na força de um grupo. E aqui está se formando um grupo lindo. Bom dia, Romilson. Ai, que bom que você amou a live de ontem. Eu fiquei tão feliz que, assim, eu sempre tenho, toda vez que eu começo uma live, eu sempre tenho receio de se a minha mensagem vai ser bem recebida, se eu vou conseguir passar tudo da melhor forma. E quando vocês me falam isso, então quer dizer que foi assim, eu consegui atingir o objetivo de passar uma mensagem positiva. Né? Porque quando dá essa sensação de que foi legal, é porque agregou, né? Trouxe uma coisa legal. Isso é muito bom. Vieira, bom dia. Giovana, Edeline, bom dia. Pati, bom dia. Cláudia, França, bom dia. Sou de Alagoas, nível 2 do Reiki. Seja muito bem-vindo e sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura. Numa sexta-feira maravilhosa, todo dia é bonito, gente, pode estar sol, pode estar chuva, mas todo dia é lindo, né? A gente tem que começar a encarar o dia dessa forma. Tá lindo, maravilhoso. Bom dia, Paty. Então, vamos aqui às introduções do dia. Para quem tá novo aqui nesse momento, né? Pra gente alinhar. Todo dia eu estou lendo o livro Isto é Reiki, do Frank Ajar. Só reforço que é muito importante, né, vocês, se puderem, ter esse livro aqui. É um livro que fala da história do Reiki, então é muito importante ter esse conhecimento, né? Eu sei que a gente não consegue absorver tudo que está no livro, mas é por isso que quando a gente adquire é uma ótima ferramenta de consulta para alguma dúvida, né? E eu sempre anoto, coloco aqui as minhas canetinhas, né, para poder anotar, porque às vezes uma leitura rápida, né, quando você já lê o livro, tem uma noção do que ele está dizendo, em uma passada assim rápida, né, você foca onde você achou importante no momento, né? E um livro de Reiki eu sempre gosto de ler, reler, e é importante que a gente absorve pontos que às vezes passam despercebido na primeira leitura. Porque é o que eu sempre falo, nós nunca somos iguais. Ontem, se aqui, né, a gente parar esse momento aqui e ler o que a gente leu ontem, a gente vai ter outra interpretação. É isso que eu acho que legal da leitura, é sempre uma novidade, mesmo você lendo o mesmo livro, né? Romilson falou aqui que eu explico muito bem, a gente sente o amor e não perco mais as lives. Ai, que bom, não precisa me chamar de senhora não, mas eu fico muito grata pelo carinho, pela forma, né, de que eu estou conseguindo agregar, né? Então é muito bom. Eu que agradeço, Romilson,
pela sua presença lá ontem, que ontem foi tão gostoso, gente. Tiveram tantas perguntas que eu fiquei assim, gente, o pessoal tava meio dormindo nas outras lives, apesar que a última também foi bem ativa, né? Mas isso também depende do tema, depende do dia, então não tem como se comparar. Mas eu agradeço mais uma vez o carinho, né? E também aqui a França Vieira, né? Também agradeceu, que gosta das lives. Que bom, gente. Então vamos lá. Muito obrigada e muito obrigada. Estamos aqui agora em outro momento de leitura, é um pouco mais lento aqui o ritmo, porque uma leitura sempre pede da gente um pouquinho mais de calma, né? De absorção. Então, aqui a leitura às vezes é um pouquinho lenta, para quem é agitado pode sentir um pouco de diferença, mas eu sempre acredito que o conteúdo traz sempre alguma coisa pra gente, né? E ontem nós paramos na página 96. Nós falamos aqui vários fatos importantes. Deixa eu deixar marcado para depois eu não me perder. Vários fatos importantes em questão de uma fase do Reiki que foi vista naquela época como se fosse uma terapia que não era boa, né? Devido a várias questões políticas, ela foi perseguida, então as clínicas, vamos dizer assim, foram fechando, porque foi visto como um assunto que não era próprio para a época, devido a várias situações, né, políticas, mas enfim. Aqui a gente ficou, né, ciente da história, porque o Dr. Hayashi, né, faleceu, e foi muito importante, né, saber essa nova versão. Não que as outras, assim, eu fico sempre com um pouquinho de cuidado na hora que eu falo isso, porque como a gente está vendo aqui, foi muita coisa. O assunto foi tratado com muito segredo, né, como uma coisa errada. E cada um foi absorvendo da forma que acreditava e foi repassando da forma que também fazia sentido para a pessoa. E eu acredito muito que devido a isso tudo é que existe hoje as ramificações e que cada pessoa que tem contato com o Reiki é único. Por mais que a forma de eu ensinar eu foque em alguns assuntos, a forma que o outro mestre ensina foca também em outros assuntos, mas o importante é a gente absorver a essência e sentir o quanto essa ferramenta traz de crescimento, de transformação e paz. Quando a gente abre realmente o coração e tira aquela coisa do julgamento, né? Por isso que eu trabalho muito em si. Não se critique, não use o auto-julgamento para poder te atrapalhar, porque aí você vai estar exercitando uma ação que naturalmente para o externo vai ser colocada. Quando a gente tem esse cuidado com a gente, quando a gente procura não se criticar, a gente não critica o outro. Tem um olhar, sim, observador, mas entende que é um ponto de vista e que se aquilo não esbarra no seu limite de respeito, tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo. Deixa eu só dar um alô aqui para quem chegou. Natália, que pena não conseguir assistir a live de ontem. Fui pega por um tempinho e vou assistir. Vou pegar um tempinho e vou assistir. Foi muito legal. Eu fiz uma prática. A prática foi bem assim, eu não me aprofundei, porque eu gosto de fazer, né, a conexão, tudo, porque é uma coisa de live, mas já deu para sentir muita energia, foi muito bom. Seja bem-vinda, Alessandra, Débora, Conceição, que linda. Seja bem-vinda, Tana. Eu acho que é Ru, né? Conceição, bom dia a todos, que bom. Lilian e Fernanda.
Então vamos iniciar. Já chegou bastante gente, vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Então, continuando na saga do momento mais crítico que eu acredito ser do Reiki, que quando ele foi atribuído como uma coisa proibida, não podia ser falada, praticada, e foi limitada apenas a pequenos grupos ou famílias, de forma assim bem incisiva. Então aqui, meu primeiro contato com Kayama Sensei, né? Isso aqui é o autor. No verão de 1994, recebi um telefonema inesperado de Toshitaka Mochizuki, um dos meus alunos de Tóquio. Ele me disse que tinha um número de telefone de uma senhora que já praticava Reiki havia cerca de 60 anos. Porque, só um parênteses aqui, né, gente? Ele conta aqui porque isso aqui foi todo o estudo que o autor fez em relação à história do Reiki. Então, ele estava numa saga realmente de conhecer pessoas. Ele se casou com uma japonesa, aprendeu a língua, então ele teve essa facilidade de conhecer o Reiki. E tinha, essa ponte de acesso mais fácil. E ele fez uma pesquisa aqui junto com outras pessoas, que ele cita aqui no livro. E ele traz essa pesquisa aprofundada que ele fez aqui pra gente, para o conhecimento de todos. Então vamos lá. Porém, não quis me revelar quem era a senhora. Infelizmente, só depois de conversar com ela, descobri que se tratava da senhora Kimiko Koyama, presidente da Associação de Uzui. Mochizuki-san me explicou que só poderia dar o número sob a condição de que eu não contasse à senhora de quem tinha vindo a informação. Não entendi o motivo dessa condição, mas prometi guardar segredo. Algumas semanas mais tarde chegou o grande momento. O meu coração estava disparado quando o telefone tocou e do outro lado atendeu a senhora idosa. Sua primeira pergunta foi: quem lhe deu este número? Fiquei com a respiração presa, mas depois de algum tempo os ânimos se acalmaram. Embora ela continuasse perguntando o que vocês querem de mim, nós, eu e Chetna, minha mulher naquela época, respondemos: não queremos importunar a senhora, estamos pesquisando a vida e a missão de Uzui Sensei para escrever um livro. Não pretendo ler seu livro, disse a senhora, E, além disso, não me interesso absolutamente pelo Reiki praticado no Ocidente. Além disso, ela recusou um encontro pessoal comigo. Alguns estrangeiros já tinham tentado a mesma coisa, mas ela sempre se negara. Para o meu consolo, portanto, eu não era o único. Aos poucos, Koyama Sensei foi contando um ou outro detalhe sobre a vida de Uzui Sensei. Falava dele com grande admiração. Disse que era um homem carismático e cheio de energia, no qual a presença do Reiki era logo evidente. E em seus encontros de Reiki, os discípulos tocavam no kimono dele para sentir um pouco dessa energia e levá-la para casa. Não é permitido tocar no sensei, mas pode-se pegar nas pontas de suas vestimentas. Segundo Koyama Sensei, Uzui tinha realizado curas incríveis. Certa vez, atendeu um homem que sofrera derrame cerebral e cujo rosto e corpo estavam paralisados. Depois do tratamento, Uzui Sensei lhe disse: agora vá para casa. E o homem, de fato, se levantou e foi para casa. Uzui tinha muito senso de humor e fazia os discípulos rirem, embora levasse a sério seu trabalho. Atendia a todos os que o procuravam e também ensinava a todos os que pediam
pediam ensinamentos. Enquanto ele viveu, havia 60 escolas de Reiki. Depois descobrimos que se tratava de filiais do Usui Reiki Ryoga Kai. Ao todo, ele iniciou cerca de 2.000 discípulos reikianos. Koyama Sensei contou também que Usui estava enterrado no cemitério Saihoshi de Tóquio. Disse-nos os locais e as datas de seu nascimento e morte. Sobre o Reiki, declarou: até os iluminados, como Buda ou Jesus, sabiam claramente que eram apenas uma pequena parte de grandeza divina. O Reiki é essa grandeza divina. Não tente encarar o Reiki somente como um método de cura das doenças. Vou até marcar isso, gente. Não encaremos, o Reiki somente como um método de cura de doenças. O amor é o fundamento do Reiki e, segundo esse princípio, temos de trabalhar todos os dias de todo o coração. Depois de concluir sua fala, ela nos pediu que não voltássemos a incomodá-la, coisa que prometi. E eu costumo manter minhas promessas. Na conversa telefônica, Koyama Sensei mencionou o templo Saihoshi de Tóquio como última morada de Usui Sensei, e assim decidi visitar o local. Essa foi a primeira de minhas várias viagens ao túmulo de Usui Sensei. Mais detalhes podem ser lidos na primeira parte desse livro, História Concisa do Reiki. Foi que a gente já viu, né? Muito interessante. Deixa eu ver aqui. Tá. Meu primeiro encontro com Tsutomu Yoshi. Gente, mais uma vez eu peço desculpa, eu não sei falar direito esses termos. Então, às vezes, para quem entende, pode soar um pouquinho agressivo, né? Porque, para quem gosta de uma pronúncia correta, fica incomodado, mas eu realmente não consigo às vezes. Mas vamos lá. Meu primeiro encontro com o Tsutomu Oishi. Conforme descobri nas inscrições tumulares, Usui Sensei estivera no Monte Karuma, ao norte de Kyoto, preparando-se para a morte. Naquele local seria então a minha próxima etapa, como explicarei em detalhes mais adiante. Em pouco antes de minha partida para Kyoto, em agosto de 1995, o telefone tocou de novo. Era Shizuko Akimoto, uma de minhas alunas. Muito excitada, ela contou que na véspera atendera um paciente, não pelas técnicas do Reiki, e que durante a sessão o paciente lhe disse, sabe, antigamente havia um tipo de terapia japonesa chamada Reiki. Pois eu sou professora de Reiki, respondeu a aluna. Tive aulas com um professor alemão em Sapporo. O paciente chamado Senhor Oishi, quase caiu da cama de susto, contando que sua mãe tinha cursado o 2º grau do Rei junto a um discípulo de Usui Sensei. Que lindo, gente. Eu nem sei o que eu faço se eu encontro uma pessoa. É claro que agora os anos se passaram, é muito mais difícil, né? Eu acho que todos, na verdade, todos já devem ter falecido. Mas eu nem sei o que eu faria. Mas vamos lá. Fiquei assombrado, mas não acreditei totalmente na notícia e decidi refletir um pouco sobre ela. No dia seguinte, liguei de novo, para a aluna e lhe pedi que fizesse algumas perguntas importantes ao senhor Oishi. Na sessão seguinte, o senhor Oishi trouxe uma foto que sua mãe recebera de presente de Usui Sensei. Agora eu tinha certeza de estar na pista certa.
A foto pode ser encontrada na página 69 deste livro. É foto 32. Vamos ver a foto? Na página 69. Gente, essa foto aqui, olha só. Que ele ganhou de presente, quer dizer, que veio, né, de herança da mãe dele. Olha só que linda. É foto 32, isso mesmo. Shizuko começou a fazer perguntas sem parar, mas o senhor Oishi respondeu que não sabia muito sobre o Uzui Sensei e o Reiki, pois naquela época a mãe dele não quisera lhe dar mais explicações. Já contei anteriormente que os japoneses têm uma cultura estruturada em função de determinados grupos. Fora do grupo, não se deve comentar o que acontece no interior do grupo, nem mesmo com os filhos. Olha que coisa, né? Mas era da época. No Japão, o mais importante na relação entre duas pessoas é a confiança. E confiança toma tempo. Assim, não me afobei naquela situação e evitei pressionar o senhor Oishi, mesmo sentindo vontade de fazê-lo. No entanto, no encontro seguinte entre a aluna, né, o senhor Oishi, ele contou que existia uma associação com sede em Tóquio que praticava o Reiki e provinha diretamente de Uzui Sensei. Essa associação tinha várias filiais no Japão e o senhor Oishi conhecia pessoalmente o diretor da filial de Shizuoka City, capital província de Shizuoka. Se Shizuko quiser, ele teria prazer em apresentá-la ao diretor. Quer dizer, é uma conversa, né, da aluna e dessa pessoa que ele, né, ficou como Ih, gente, não vai sair. Como secundário, né? Vamos lá. Deixa eu ver o próximo tópico. Eu vou dar uma esticada aqui, que esse é bem grande. A minha preocupação só é eu me estender muito na leitura e depois não sobrar tempo para as perguntas. Mas eu vou... Vamos lá. Sumio Okawa Sensei em Shinwan da Uzui Reiki Yohogakai. Aí aqui tem a fotinho dele, gente, ó. Finalmente chegar o grande dia, pela primeira vez ao menos, foi o que pensei. Um ocidental entrava em contato com um praticante do Reiki oficial japonês. Algumas semanas depois, Shizuko e o senhor Oishi viajaram como planejado para Shizuoka City, a fim de visitar o senhor Fumio, diretor da filial, né, do Reiki Yohogakai. Num fax para Shizuko, mandei uma lista de perguntas, ver entrevista no apêndice. E esperei em casa, mal conseguindo controlar minha ansiedade. O primeiro encontro aconteceu a 20 de julho de 1996. Ogawa Sensei tinha sofrido um derrame em 1995, mas segundo Shizuko, quase não mostrava sinais disso, tanto no ponto de vista físico como intelectual. Ele já fora procurado anteriormente por outros professores de Reiki. Assim, sua família decidira restringir um pouco essas visitas, tendo em vista os problemas de saúde e a idade avançada. Shizuko ficou encantada com a personalidade de Ogawa. Naquela altura, ele tinha 89 anos de idade. Mas depois da primeira conversa com Shizuko, fiquei em dúvida se ele sabia muito sobre a história do Reiki. Minha lista começava com perguntas sobre Takata Sensei, Hayashi Sensei, mas
Ogawa Sensei não parecia conhecer nenhum dos dois. Depois, minhas perguntas tratavam dos símbolos do Reiki. Ogawa Sensei identificou os do segundo grau, mas não conhecia o símbolo de mestre de Reiki. No entanto, era um mestre reikiano. Como podia desconhecer o símbolo do mestre de Reiki? Será que esquecera? Aí, rapidinho, eu quero fazer rapidinho um parênteses, né? Eu já li isso em outros lugares, eu não lembro aonde, falando que tem algumas pessoas que usam o reiki no Japão que não conhecem o símbolo de mestre. Interessante, né? Tomara que ele aqui desvende esse mistério. Eu acredito, mesmo assim eu acredito no poder do símbolo, mas, porque se ele chegou até agora, tem todo esse poder, né? O quarto símbolo tem um propósito. Mas vamos lá. Estou aqui ligada no tempo. Lembrei-me da minha avó, que podia reproduzir palavras por palavra, conversa que tivera com o pai aos 5 anos de idade, mas não se lembrava do que fora dito 5 minutos antes. Ou então pensei com angústia, será que o símbolo do mestre não fazia parte do sistema original? Essa pergunta só foi esclarecida muitos anos mais tarde, em 2003. Quando comecei minha formação de mestre com Shioko Yamaguchi, Uzui Sensei Yohogakai, nem na corrente semelhante da associação do Dr. Hayashi, né? Nem na que conhecia, né? Ogawa Sensei contou que a sede principal de Uzu Reiki Yohogakai ficava em Tóquio, sempre presidida por um sucessor direto, desde os tempos de Uzui Sensei. O primeiro presidente foi o próprio Sensei, o segundo, um certo senhor Ushida. Aí aqui ele fala o terceiro, tá, eu não vou falar o nome de cada um, não. Vamos lá. Neste momento, senti um arrepio de excitação. Era a mulher com quem tínhamos conversado. É porque a sexta era uma certa senhora Koyama. Neste momento, senti um arrepio de excitação. Era a mulher com quem tínhamos conversado ao telefone 2 anos antes. Entendi, então, por que ela perguntava várias vezes: o que vocês querem de mim? Na época, Kiyoama Sensei era presidente da Uzu Reiki Yohogakai. Um ano antes de sua morte, em 1998, um certo senhor Kondo assumiu o cargo de 7º presidente e até hoje é o sucessor direto de Uzui Sensei. Este encontro até hoje em relação ao livro, né, a pesquisa, né? Mas vamos lá. Este encontro com Ogawa Sensei abalou minha concepção do Reiki, baseada nos maus entendidos históricos e factuais que costumavam ser aceitos no Ocidente e que Shioko Sensei verificou e esclareceu depois. Em seguida, pedi a Shizuko que perguntasse a Ogawa Sensei se ela podia lhe aplicar uma sessão de Reiki. Ele aceitou. Aqui falou ela, mas depois ele. Ele aceitou a oferta com prazer, e foi o que aconteceu no encontro seguinte. Ogawa Sensei ficou encantado com as mãos. Ah, tá. Ele pediu, não foi ela. E disse: o que vocês fazem é muito bom, mas nós fazemos de um jeito bem diferente. Depois ele começou a ensinar o que sabia para Shizuko, né, a aluna dele. Em primeiro lugar, ensinou a trabalhar sem seguir um esquema fixo, usando a intuição. Que lindo, gente. Deixando-se levar pelo Byosen no corpo do paciente. Durante os 2 anos seguintes, a aluna, né, visitou esse mestre sempre que podia, aprendendo de que maneira ele trabalhava. Uma de minhas primeiras dúvidas na lista de perguntas era se o Uzui Sensei distribuía material escrito e seus
a seus discípulos e se ainda existiam documentos escritos da época de Usui. No primeiro encontro, o Ogawa já tinha contado que Usui Sensei distribuía um manual para seus discípulos. Esse manual continha um plano terapêutico para doenças comuns na época, a fim de ajudar o principiante, alguém capaz de reconhecer o Byosen com segurança, a conduzir um tratamento com sucesso mesmo sem a presença do mestre. Em 1997, Shizuko me trouxe um livro intitulado Jeden Kan Reiki. Qualquer um pode praticar o Reiki. Olha, escrito pelo próprio Ogawa Sensei. Foi também por intermédio dessa aluna, né, que recebi o manual de Kiyoama Sensei, escrito em 1972, por ocasião do jubileu, né, aniversário de 50 anos, da Usui Reiki Yoho Gakkai. O Usui Reiki Rikei, material que Usui Sensei distribuía aos seus alunos, reproduzido anteriormente neste livro. Que ele fala muito desse manual aqui. Fumio Ogawa morreu em 1998 e o senhor Oishi me contou ao telefone que seus descendentes me permitiram copiar seu espólio de textos e materiais. Foi uma grande honra que eu deveria ter aceitado. Porém, algo em meu coração dizia que aceitar a oferta seria uma coisa totalmente errada. Assim, decidi desistir do projeto. A porta que o Usui Reiki Yoho Gakkai abrira para mim se fechou da mesma maneira silenciosa e discreta. Kiyoama Sensei também faleceu no início de janeiro de 1999. E então comecei a sentir que era hora de seguirmos o nosso próprio caminho. Gente, que lindo, né? Saber dessa história, de tudo que ele chegou perto, próximo de pessoas e documentos, e assim, contato com esse tipo de material, tanto falado quanto escrito, que vem desde a época lá antiga, né, do nosso querido Usui Sensei. Eu vou terminar por aqui a leitura de hoje, na página 101. Se alguém tiver alguma pergunta sobre a leitura, pode colocar aí. Tem aqui a bolinha e um pontinho de interrogação, que se você digitar a pergunta ali, eu consigo deixá-la mais tempo aqui, sem ter interferência aqui dos comentários, mas fique à vontade para perguntar onde ficar mais confortável para você. E se quiser perguntar também alguma coisa de Reiki, ainda tem alguns minutinhos aqui, aí eu esclareço, sem problema. Mas assim, adorei a leitura de hoje. Aqui, o certificado de Okuden e Shoden. Olha como que era o certificado antigamente. Na língua deles, né, gente? Opa! Então, assim, é muito interessante saber dessas miudezas, né, que ele teve contato. Muito interessante. E engraçado que sempre vão existir essas diferenças. E é isso que eu acho que faz o Reiki ficar, né, tão maravilhoso, porque tendo todas essas diferenças, mesmo assim, a energia flui. Você consegue ter uma transformação quando você se permite. E para mim é mais uma prova que a energia é única, independente da transformação que ela cause e como chega a você. Mas quando a gente se conecta é única. Por isso que eu sou muito a favor, né? E sempre falo, quem me conhece, quem me segue sabe, né, que eu acredito muito que o Reiki é simples. Existem as técnicas, os procedimentos, né, alguns roteiros que devem ser seguidos,
Mas o que deve ficar na chama do nosso coração é que para nós reikianos basta colocar as mãos e deixar o reiki fluir. Se você faz isso de forma tranquila, sem ruído da mente, tipo, será que a energia está fluindo? Ai, será que eu estou fazendo certo? Você vê que tem uma linha assim, eu sou meio a meio, mas tem uma linha de mestres que eles seguem somente a intuição, né? Eles fazem o Biosen, que é você sentir onde a pessoa tem um problema, e só ficam ali. Só ali, né? No congresso que teve do Reiki, que teve meses atrás, acho que foi em agosto, porque foi em comemoração ao aniversário do Mikao Usui. E vários palestrantes que trabalham em hospitais, porque agora, né, o Reiki é reconhecido, né, no sistema de saúde, falando que em algumas frentes de trabalho eles só fazem isso. São reikianos que chegam, fazem o diagnóstico, né, que não é diagnóstico, é a percepção, né, da doença, via Biosen, e só aplicam reiki naquele local. E as pessoas têm o dia certo, lá foi todo passado, né, como eles fazem. E ali eles verificam, né, tanto assim, na parte energética, e também a pessoa é acompanhada por médicos. Então, esse acompanhamento é feito focado em relação à aplicação de reiki. E também tem a parte médica para comprovar a evolução da cura da pessoa, né? E eles percebem que existe diferença de quem procura esse projeto dentro do hospital e traz, né, o reiki para si. E quando a pessoa realmente se transforma um reikiano, ela vai percebendo, porque aí você tem esse poder dentro de você, né? Eu não digo nem poder, porque o poder ele já existe, mas essa habilidade a mais. Porque aí você aprende a acessar, né, de forma tranquila. Deixa eu ver aqui. Todo mundo seja bem-vindo, quem já chegou. Deixa eu ver, o Romilson perguntou. Vamos lá. No Reiki Mestra, né? No Reiki 2, podemos fazer mesmo que estejamos com a pessoa, ou melhor, usar as mãos do Reiki 1? Olha, Romilson, não existe diferença para você que é reikiano em relação ao seu reiki sendo 1 ou 2. Isso é uma nomenclatura que se dá em relação a aprendizado, né? Pessoas, bom dia, a Flá que chegou aqui, a Renata também. O aprendizado do Reiki 1 se reporta a um tipo de conteúdo. O aprendizado do Reiki nível 2 se reporta a outro tipo de conteúdo e, né, revisão do que foi também tratado no nível 1, porque nada é esquecido, tudo é acrescentado. Mas em relação a você, reikiano, não existe diferença. Que eu vou aplicar, mesmo eu sendo mestre, eu vou aplicar meu Reiki nível 1. Não, é só a nomenclatura em relação a conteúdo. Porque a cada fase, a cada nível que você passa, é como se você... Imagina uma mangueira. Imagina a mangueira. Exatamente a mangueira. Ela tá ali. Você abre um pouquinho. Aí vai cair aquela água, né? Vamos dar o exemplo da torneira, que aí a mangueira é porque é o fluxo, eu imaginei o canal, mas para exemplificar, vamos usar uma torneira. Você abriu um pouquinho a torneira, começa a cair gotas de água, mas é a mesma água, não muda. Ela vai fazer o mesmo efeito, ela vai limpar, ela vai hidratar, mas é a mesma água. Você abre mais um pouco, o volume de água aumentou, mas continua sendo a mesma água. Só que agora você limpa mais coisas, você se hidrata muito mais. E quando você abre mais, o volume de água aumentou,
mas continua a mesma água. Então, essa é a analogia que nós devemos fazer, que eu faço, e faz sentido para mim em relação ao reikiano, né? O reikiano, ele é a torneira e o reiki é a água. Então, a água é a mesma, só que ela vai fazer mais coisas. Então, não existe diferença para você reikiano, eu vou aplicar o reiki 1 e o reiki 2. Não. Em relação à energia, é a mesma. Você só está deixando fluir mais água, entende? Então, não existe essa diferenciação, tá bom? Ó, gente, não tem mais perguntas. Eu já terminei aqui a leitura para quem chegou depois, que esse momento é de leitura do livro Isto é Reiki, do Frank Ajarva Peter. Tem aqui as leituras anteriores. Hoje eu parei na página 101. A leitura retoma na segunda-feira, né? Que aí final de semana dá um respiro aqui para a professora, né? E também um respiro para quem, de repente, na semana não teve tempo de assistir, de fazer a maratona. Por isso que eu também gosto de colocar não muito tempo para a pessoa poder colocar essa leitura em dia. E na segunda-feira, 8 da manhã, eu estarei aqui para poder estar com vocês na minha leitura, né, acompanhado. Que esse é o projeto que eu estou fazendo hoje, nesse momento, falando sobre esse livro. E a gente acaba conversando sobre reiki, né? A Conceição, a explicação maravilhosa. Ai, que bom, Romilson, gratidão, eu que agradeço. Um ótimo final de semana também para você, ô Flá. Aqui, Lili. Aí quando eu dou tchau, todo mundo começa a vir com perguntas, gente. Eu já não quero sair, aí vocês também me puxam, aí eu fico toda feliz. Vamos lá. Por que aparecem as cores quando aplico o reiki? Olha, verde também e violeta. A sensação, né, que eu falo, percepção que o reikiano tem em contato com o reiki é única, né? O porquê é apenas a comunicação sua com ele. Absorve, vamos dizer assim, tenta, se é a forma que o reiki tem de se comunicar com você, né? Procure entender o significado dessas cores, porque aí é uma coisa muito particular. Então, vamos dizer, a cor azul. Normalmente a cor azul é a calma, a tranquilidade. Então, observe em que momento você visualiza essa cor. De repente, ali está precisando de um pouco mais de calma. Se você visualiza o verde em alguma parte do corpo, ou vai só observando, né? Porque assim, o porquê, por que eu tropecei? A gente não sabe. Mas uma coisa, pela minha experiência, eu tenho certeza. É uma comunicação particular, e se a sua comunicação são as cores, invista no entendimento das cores e observe na hora que você estiver aplicando em que momento ela aparece, né? E só registre na mente, né? Se for, vou dar um exemplo aqui, tá? É porque às vezes a pessoa, a Lili perguntou, mas aí eu vou tentando trazer uma resposta ampla para agregar a todos, né? Para dar uma resposta mais focada, precisa ter uma conversa mais focada, né? Que aí a gente consegue tratar. Mas o que você faz? Começa a estudar essas cores e observe em que momento ela aparece. Se aparece num pulmão, né? Então ali ela precisa de repente, aí você começa a sentir, será que ela precisa de repente respirar com mais calma? O verde normalmente é cura, tá ligado à cura. Então, quando vem a cor verde, será que tem alguma coisa ali que ela precisa observar? A cor violeta normalmente é transmutação, é limpar, né? Fazer aquele, não é corte, mas fazer aquela transformação mesmo, do negativo para o negativo, tirar, vamos dizer assim. Então, quando vem a cor violeta,
deixa ela vir e deixa ela também fazer o trabalho dela, que às vezes ela só tá vindo para te orientar em questão de, ó, eu tô aqui, posso te ajudar? Entendeu? Então, essa cor, dependendo da onde você aplica, ela pode trazer um significado em relação a onde você está. Então, isso tem que ser analisado. Então, é só observar e deixar a energia fluir. Aí a Flá colocou aqui dos chakras. Nesse momento que a gente está aplicando o reiki, vem uma cor, dependendo de onde você está, eu não associo muito ao chakra, eu associo só o conceito da cor em relação àquela região, sabe? Porque o chakra eu gosto de focar na cor dele quando eu sinto que a emoção dele tem alguma emoção negativa ou positiva que precisa ser trabalhada. Aí, para ativar o chakra, eu coloco a cor, né? Aí eu trabalho com a cor e o chakra junto. Mas quando normalmente a pessoa tá ali, do nada aparece uma cor, só observa o que eu tô fazendo nesse momento, que veio essa cor. Aí entenda um pouquinho das cores. Às vezes, gente, olha, não tô dizendo que é o caso de vocês não, tá? Porque cada um tem um caso particular. Tem vezes que quando a pessoa é um terapeuta que cuida de outras pessoas, é um chamado para se aprofundar, de repente, a uma cromoterapia. Então, é assim, cada pessoa tem uma caminhada, né? Você se absorve de conhecimentos para você ajudar futuramente, né? Que eu acho que tudo é um quebra-cabeça, sabe? Então, tudo que vem assim como intuição, eu procuro seguir o máximo, claro, né? Que às vezes a gente tem o poder da escolha, mas eu procuro seguir o máximo porque futuramente essa minha aquisição vai ajudar alguma situação ou alguém, né? Lá no futuro, né? Isso é muito interessante, né? Não tem aquela pessoa que sempre gostou de um assunto específico e depois ela descobre que a vida dela, né? Ela consegue mudar pessoas só com aquele aprendizado que ela fez. É tipo um médico. Um médico passa por hospitais pesados, com muita emergência. Então ele vai sendo, a vida vai preparando ele para chegar num momento específico, vamos dizer, hoje muitos médicos estão sendo, né, aproveitados porque tiveram muitas experiências e estão ajudando muitas pessoas hoje, né? Deixa eu ver aqui, a Flá falou que transmuta. Quando me conecto, vem a cor. Normal, tem gente que tem essa facilidade. Eu sempre enxergo essas cores, azul, verde, violeta e branco. Então, vê o significado delas e vê onde você, em que momento, né? Se vem todas juntas e só receba. E tipo assim, querem me ajudar? Ok, vamos lá. Você torna tudo tão fácil. Ai, obrigado, Flá. Eu que agradeço. Ah, você botou aqui também. Ah, obrigado. Não sei, Kátia. Isso é muito engraçado. Eu fico lisonjeada e com vergonha, mas tudo bem. Gente, então não tem perguntas. Vou me despedir, senão daqui a pouco o Instagram me derruba, né? Me dá uma rasteirinha. Mas eu quero muito agradecer a vocês por mais um dia de leitura, mais um dia de bate-papo, mais um dia de conexão, porque essa conexão aqui é única. Traz coisa boa para mim, para o meu coração. E nessa conexão que eu faço, né, com essa energia positiva, eu procuro transmutar para vocês, para que vocês também tenham essa percepção, né, essa conexão e essa energia maravilhosa. A última pergunta aqui, Cíntia. Quando estou fazendo a autoaplicação, eu preciso soprar as mãos só no final também ou só quando aplico em alguém? Olha, o soprar, o lavar as mãos é uma ação quando a gente percebe que a energia está muito conectada, que você, de alguma forma, ainda está com essa energia assim, que a energia ela está presente,
né? Isso aí é fato. Mas é só, tipo assim, tipo dar uma calmaria na mente, tipo, acabou. A minha missão aqui acabou. Então, é um procedimento que, se para você dá uma sensação de que agora eu já terminei o meu trabalho, faz no final. Eu acho que fica melhor. Né? Agora, em questão de conexão, de estar com o reiki fluindo, ele flui naturalmente em você. Você soprando, você fazendo. Cada um se comunica, né? Como eu falei antes, né? Se comunica de uma forma. Então, eu sugiro o seguinte, quando vem essas perguntas, né? Tenta um dia não fazer esse procedimento só para ver como você se sente e ver o ruído da mente que vem. Se atrapalhar, então continua, porque isso faz parte do seu processo vamos dizer assim, o seu ritual de conexão e desconexão. Mas estando ciente que não existe, gente, desconexão com o reiki. O reiki, ele é uma energia do bem, ele flui naturalmente, né? Nós, ser humanos, já emanamos uma energia maravilhosa, né? Então, não é diferente com o reiki. Mas, às vezes, a gente só precisa, tipo assim, acabei, né? Eu, normalmente, quando eu acabo uma sessão, ou uma autoaplicação, ou uma técnica, eu somente agradeço. A minha forma de dizer finalizou, né? Essa etapa, essa tarefinha finalizou, tá bom? Que bom que você entendeu. Que bom, que bom, que bom. Gente, tchau, tchau, tchau. Até segunda às 8 da manhã. Para continuar a leitura, parei na página 101 e até segunda e um ótimo final de semana para vocês. Aproveitem o final de semana, aproveitem a vida e aproveitem o reiki, tá? Beijo grande.